Olá, estamos com mais um programa Historicidade. Eu sou César Agenor e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o aparelho repressivo durante a ditadura civil-militar, especialmente sobre o navio-prisão Raul Soares, que ficou ancorado no Porto de Santos. Para isso, nós vamos receber a professora Lídia Maria de Mello, que é formada em letras e jornalista de longa carreira, que tem um livro publicado sobre o tema, que é o Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós. E para isso, hoje, então, nós vamos conversar com ela aqui agora. Professora Lídia, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema, que é um tema que está tão vivo, né, para nós nos dias de hoje. As consequências da ditadura civil-militar estão presentes no nosso dia a dia, né? Nós temos políticos que fizeram parte desse movimento, que estão fazendo política ainda hoje, né? Certos aparelhos repressivos do Estado que continuam agindo com muita força contra as populações, entre várias outras coisas. Você escreveu esse livro, reportagem, no final dos anos 80, correto? Isso. Primeiramente, eu queria dizer que o prazer é todo meu estar aqui, falando desse episódio, que é importante que as pessoas conheçam. Eu escrevi o livro Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, em 1985, quando eu terminei o curso de letras. Aliás, desculpe, é que você falou letras, eu sou realmente formada em letras, mas depois eu fiz jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo. Quando eu terminei jornalismo, meu trabalho de conclusão de curso foi esse livro-reportagem, que na verdade não se chamava Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, se chamava Para Não Ser Pego de Surpresa. Mas depois eu guardei, apresentei o trabalho, foi aprovado, e eu guardei por 10 anos, até que eu fui convidada para editar, para que ele fosse editado. Eu recebi 2 convites ao mesmo tempo, e aí eu escolhi a editora pioneira com a Universidade aqui de Santos também, que foi uma parceria. E aí eu mudei o nome para Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, porque eu tinha escrito já uma reportagem e colocado esse nome, esse título, porque no texto eu falo que durante a visita que nós fizemos a esse navio, eu era criança, tinha 6 anos de idade, minha irmã mais velha eu tinha 8, minha irmã mais nova era bebê, minha mãe tinha 26 anos, e nós fomos visitar meu pai, que ficou preso nesse navio, que era um presídio político. E quando eu descrevo essa cena no livro, eu falo que restou a imagem daquele navio negro ancorado no Porto de Santos, e que ele ficou tatuado em nós, a imagem dele, como os números nos braços dos prisioneiros de campos de concentração nazistas, né? Então eu fiz uma comparação. Pelo sentimento, porque despertou aquela imagem, exatamente. Vivências. Então, porque ele, assim como os judeus tinham os números tatuados no braço, nós tínhamos a imagem daquele navio tatuado em nós, na nossa alma. Então, ficou isso, Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, porque o navio ficou durante 8 meses aqui no Porto de Santos. É isso que eu ia lhe perguntar, que é bem interessante, né, para a gente começar a esclarecer, né? Antes de a gente falar especificamente, acho que seria interessante a gente para esse contexto, né? Você para pensar que durante o golpe militar, né, que depois se transforma no governo civil-militar, logo no início do golpe, os militares mandaram um navio, foi rebocado, porque nem motor ele tinha, para servir de prisão no Porto de Santos. Né? E aí você tem... E por que veio para Santos? Por que houve, então, esse olhar repressivo, essa atenção especial para Santos? Né? E aí também envolve a história do seu pai, né? O senhor Iradil Santos Mello. Isso, exato. Então, é o seguinte, Santos tem um histórico de cidade muito mobilizada politicamente falando, culturalmente falando. Santos era uma cidade que tinha uma projeção nacional bastante intensa. Então, Santos, quando o movimento sindical era muito forte em Santos. Os trabalhadores portuários, especialmente. Uma boa parcela da população santista, não só da cidade de Santos, mas da região, trabalhava no porto. Então, Santos tinha muitos sindicatos. Aliás, ainda tem, só que eles não têm mais a mesma força que tinham naquela época. Então, Santos era muito marcada por isso, pelos movimentos sociais, pelos movimentos sindicais, trabalhistas, não é? E
quando Santos parava a cidade inteira. Se um sindicato fizesse uma mobilização, os demais entravam em apoio. Então, tinha o Fórum Sindical de Debates, então eles se apoiavam. Então, Santos era muito forte, politicamente falando, de projeção nacional. Então, ela era visada, era uma cidade visada, até chamada de Cidade Vermelha, né? A Moscou brasileira, Barcelona brasileira também, porque Barcelona... Os anarquistas de Barcelona. Barcelona tem algumas características parecidas com o Santos, então Santos era muito mobilizada, por isso ela já era bastante visada, devido ao movimento sindical. Então, quando houve o golpe civil-militar, como você diz, né? Os sindicatos já sofreram intervenção logo no começo. Então, no primeiro dia do golpe militar, os sindicatos já foram tomados. Então, as pessoas muitas vezes dizem, não, no início do golpe não foi uma ditadura, foi leve. A ditabranda. Como ditabranda, que é até uma ofensa para a gente, claro, que vivenciou isso. Então, a Santos, já no primeiro dia, então os sindicatos todos foram tomados, as diretorias foram presas, então os diretores sindicais foram presos, inicialmente não levados para o navio, porque o navio não estava aqui ainda, levados para o Palácio da Polícia, que fica na Rua São Francisco. Mas não havia lugar para todo mundo, né? Então, depois nomearam interventores nos sindicatos, que era justamente para quebrar a mobilização, para que não houvesse resistência ao golpe, não é? Então, meu pai, por exemplo, foi preso no dia 1º de abril, na manhã do dia 1º de abril de 64. Nem 24 horas depois do golpe? Não, no dia do golpe. Então, porque oficialmente ficou 31 de março, mas foi no dia da mentira, né? Mas de verdade foi no dia da mentira, no dia 1º de abril. Meu pai foi preso, ele passou a noite do dia 31 para o dia 1º no sindicato, não só ele, como alguns diretores, e o sindicato dele, que era o Sindicato dos Operários Portuários, ele foi invadido ele falava assim, uns 200 militares, porque eram de várias áreas, várias forças, né? Da Marinha, Exército, Força Pública, tinha Polícia Marítima, que hoje não existe mais, enfim, eram vários, e eles foram buscar os diretores. Então, era tanta gente, porque eram só uma meia dúzia de diretores. E eles achavam que eles estavam armados, que eles tinham armas fornecidas por Moscou. E eles não tinham arma nenhuma. Então, eles foram presos, ficaram um tempo que, assim, no Palácio da Polícia era a sede do DOPS, aqui em Santos. Meu pai ficou uma semana. Outros ficaram muito mais tempo. E depois, eles eram chamados para interrogatórios. Então, eles foram... Meu pai, por exemplo, só foi preso no navio em agosto de 64. Nesse período todo, ele estava sendo indiciado em inquérito, né? Respondendo a inquérito, mas em interrogatórios, mas ele continuava trabalhando nas docas. Ele saiu do sindicato, voltou para o trabalho, porque ele estava afastado como diretor sindical, e os demais, mas muitos já foram presos no navio, porque o navio chegou no dia 24 de abril. E aí eles foram para o navio, foram levados do DOPS para o navio. E ficaram lá, muitos ficaram durante todo o tempo em que o navio permaneceu em Santos. Outros não, outros ficaram menos tempo. Então, havia um certo rodízio, né? Então, Santos tinha essa característica, por isso que foi tão rápida a vinda para Santos. E outra coisa, o golpe militar, ele contou com o apoio do governo norte-americano, né? Sim. Então, havia uma esquadra que vinha para Santos no dia do golpe para dar apoio, para evitar que houvesse resistência. E essa esquadra ficou em alto mar, em águas de Santos. Sim. Então, se houvesse a necessidade de uma invasão de tropas norte-americanas aqui para dar apoio aos militares, isso teria sido por Santos. Então, para mostrar como Santos tinha uma força política nisso. Sim, essa mobilização dos trabalhadores aí do porto, né? Porque o porto, a gente, não é só quem embarca coisa, você tem as empresas subsidiárias que fornecem abastecimento, né, de víveres, essas coisas todas, cuida de logística. É todo um complexo que envolve uma série de profissões ali em torno do Exatamente, porto, né? Muitas profissões, e então havia isso, essa resistência. Então, o navio, até então, tinha esse símbolo do ganha-pão. As pessoas tiravam o sustento dos navios, né? Sim. E, a partir daquele momento, o navio passou a simbolizar a repressão. Então, ele não estava ancorado no cais, ele, aliás, atracado no cais,
e nem na Barra. Algumas pessoas acham que ele ficou na Barra de Santos. Não, ele ficou no meio do canal do Estuário, na direção da Ilha Barnabé, perto da estação das barcas que fazem a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, naquela direção. Tá. E dali o porto todo podia ver o navio. Sim, era então, visível, era um símbolo. Eles que estavam lá dentro podiam ver o porto pelas vigias, né? E quem estava no porto via o navio. Então, era um sinal, um alerta. Cuidado, você pode ir para lá também. E esse navio, Raul Soares, era um navio do começo do século XX, não era um navio antigo, só tinha as caldeiras funcionavam para manter energia elétrica, mas era um navio turístico, não era um navio usado para cruzeiro? Ele era misto, não é? Tá. Ele era de 1900, ele foi fabricado em 1900. O último ano do século XIX. Isso, por uma empresa alemã. Depois ele foi vendido para o Brasil, para, acho que Lloyd brasileiro. Ele foi mudando de nome, e até que se chamou Raul Soares, que era o nome de um político mineiro, é até o nome de uma cidade em Minas Gerais, mas em homenagem a esse político. Mas o uso desse navio, na verdade, assim, não era a primeira vez que isso aconteceu, que um navio foi usado como prisão. Aliás, a gente tem na história, você sabe bem, né? Assim, as presigangas, né? Enfim, tinha. Temos a revolta da Chibata. Exatamente. O navio tem sempre uma participação forte. Mas aqui no Porto de Santos, ele ficou sendo um símbolo muito forte, não é, disso. Ficou ancorado lá, parado, as pessoas presas ali. Né? E é interessante que o movimento sindical de Santos ele não restringia-se apenas a Santos. Né? Você estava tendo uma política do João Goulart, que passou por dificuldades para assumir o governo, né? Tentaram dar o golpe do parlamentarismo e aí não deu muito certo, até um golpe militar acabar com o governo dele, mas o Jango, né? O João Goulart era um grande seguidor do Vargas, né? Essa política de substituição de importação, nacional desenvolvimentismo, de um certo paternalismo, né? Político típico, né? Do Getúlio Vargas, sem fazer que era bom ou ruim, mas era o que estava acontecendo naquele momento. E vários trabalhadores do sindicato, vários representantes dos sindicatos, apoiavam, por exemplo, como o discurso da Central do Brasil, que foi um discurso famoso do Jango. Né? Isso, esse comício, meu pai chegou a participar desse comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 64, como delegado sindical. Então, foi uma delegação do sindicato dele e ele participou. E esteve presente lá, e depois, quando ele foi processado, essa participação dele aparece nos processos como algo contra ele. Naquele momento não era nada ilegal, não havia nenhuma ilegalidade. Então é como se a lei retrocedesse contra ele. Na verdade, isso é ilegal, né? A lei ele foi participar de um comício do presidente da República. Do presidente da República. E depois isso foi usado contra ele. Existe uma lei, não era nenhum crime, e aí depois, quando muda o governo, isso passou a ser crime. Isso, na verdade, até é inconstitucional, né? Mas naquele momento tudo podia, né? E o Jango também estava mexendo com forças do capital internacional, né? Exatamente. Como em janeiro de 64, ele assinou a Lei de Remessa de Lucros, que limitava o envio de lucros pelas empresas estrangeiras para suas matrizes fora do Brasil. Então, só poderia mandar até 10%. O restante deveria ser reinvestido aqui no Brasil, o que não acontecia antes, né? E meu pai participou dessa solenidade que foi no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. E também isso aparece nos processos dele, depois foi usado contra ele. Participou também dentro de uma delegação sindical, porque então havia essa participação sindical, trabalhista, em relação ao governo, ao presidente da República. Ele tinha um apoio popular, da população, de uma maneira geral, porque ele foi eleito vice-presidente da República, porque naquele tempo era separado. Chapas separadas, né? Ele era da chapa do Marechal Henrique Lott, né? Mas o cargo de presidente da República se concorria ao cargo de vice. Ele teve mais votos como vice do que o Marechal Lott, que era o candidato a presidente. Sim. Então, foi o Jânio que ganhou e ele. Mas o número de votos dele foi muito maior do que o candidato. Talvez ele tivesse sido eleito presidente se ele tivesse concorrido a presidente. Exatamente. Ele teve mais votos do que o candidato a presidente. Então, ele tinha esse respaldo. Depois, quando o Jânio renunciou, que ele estava fora do Brasil, que ele não pôde, que houve uma resistência a que ele tomasse posse, e aí instituíram o parlamentarismo durante alguns meses e chamaram o plebiscito, o povo, de novo, deu a ele, referendou
a candidatura dele, porque votou no presidencialismo. Então, deu a ele o poder de novo, devolveu a ele o poder. Então, ele era referendado pelo povo. Claro que quando houve a mobilização para o golpe, a sociedade, uma parte da sociedade, aquela que tinha talvez mais voz ou maior poder econômico, apoiou o golpe. Então, foram as forças econômicas, a imprensa, a igreja. Não é? E aí a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, eu vou chamar um breve intervalo. Tá. Fique aqui, não saia daí, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Historicidade. No episódio de hoje, nós estamos falando sobre o aparelho repressivo da ditadura civil-militar, especialmente do caso do navio-prisão Raul Soares. Para isso, nós estamos recebendo a professora Lídia Maria de Mello, que é jornalista, professora dos cursos de comunicação social da Universidade Católica de Santos e que é autora também do livro Raul Soares, O Navio Tatuado em Nós. Lídia, então, para a gente aí retomar esse segundo bloco do programa, que nós estávamos conversando sobre esse Raul Soares, você teve a experiência de entrar nesse navio que você descreveu muito bem, que ficou tatuado, né, na tua memória, na tua vida. Né? Você era uma criança de 6 anos, provavelmente visitar o seu pai, as visitas ocorriam, acho que, se não me engano, aos domingos, né? E dependendo do caso, você foi visitar seu pai. Conta pra gente um pouco como é que era esse navio. Como que era esse lugar? Bom, eu só tenho lembrança de uma vez que nós fomos. Eu acho que nós, filhas, só fomos lá uma vez, com a minha mãe. Foi numa tarde de sábado. Então, havia mesmo visitas, acho que aos domingos, mas nós fomos numa tarde de sábado. Então, nós pegamos uma lanchinha da Marinha, ali do lado da Estação das Barcas, Chama de catraia hoje, né? Não, a catraia é no mercado. É barca mesmo, é barca da Dersa, que fica ali atrás da alfândega, perto da alfândega, que tem uma escadaria do lado, e essa escada atraca ali as embarcações que vêm da base aérea de Santos, da Marinha, umas lanchinhas cobertas, elas atracam ali, mas só com essa finalidade. Do lado tem a Estação das Barcas mesmo. E nós pegávamos essa lancha da Marinha, que nos levou até o navio que ficava no meio do canal do estuário, como eu falei. E eu tinha 6 anos aí, porque quando aconteceu o golpe eu tinha 6. Mas essa visita ao meu pai, eu não sei exatamente em que dia foi, porque ele ficou de agosto até outubro, que outubro o navio foi desativado e levado embora, no dia 2 de novembro, foi levado embora para o Rio de Janeiro e virou sucata. Então, não sei exatamente, porque eu fiz 7 anos em setembro. Então, assim, eu já estava perto dos 7 anos, né? Mas quando aconteceu o golpe, eu tinha 6. E acompanhamos tudo, porque, apesar de sermos crianças, mas em casa nós sempre acompanhamos tudo. Então, tudo era comentado na nossa frente. Embora a gente tivesse um alerta da minha mãe, cuidado com o que vocês falam na escola. Não sabíamos tudo, mas ela sempre alertava para a gente ter cuidado com o que falava. Então, a gente tinha essa um pouco dessa autocensura, porque a gente não podia falar tudo o que ouvia. Então, nós fomos até o navio, minha mãe, uma irmã da minha mãe, minha irmã mais velha, que tinha 8 anos, eu, e a minha irmã mais nova, que era recém-nascida, tinha uns meses já, né? Ela tinha nascido, acabado de nascer, tinha uns meses. E nós fomos até lá com outras pessoas, outras mulheres, com crianças. Então, eram só mulheres e crianças, porque os homens estavam presos. E chegamos lá, essa lancha atracou num flutuante que tinha ao lado do navio, da escada do navio. Então, subimos nessa escada e as pessoas que nos auxiliavam a sair dessa lancha eram da Polícia Marítima, que hoje não existe mais. E a Polícia Marítima, o uniforme dela era de mescla azul, era uma espécie de brim, né? Uma mescla azul claro, umas botinas brancas, tinha o cap, então era azul e branco a roupa deles. Então, isso ficou muito forte para mim. Então, assim, toda vez que eu via alguém da Polícia Marítima, eu ficava assim, eu tinha raiva deles, porque eu transferi para eles tudo o que estava acontecendo com a nossa família, porque
eu sempre digo, o golpe militar derrubou a porta da nossa família. Tem uma frase que você disse uma vez, desculpa te cortar, dando uma entrevista sobre o tema, que eu achei tão bacana, assim, tão marcante para o trabalho do historiador, que a gente tenta entender como que as pessoas viviam, né, no passado, suas diversas dimensões do que é a vida. E você tem uma frase que você fala até isso: quando a ditadura militar entra pela porta da nossa casa, não tem documento que registra. Porque o meu livro foi isso. Eu escrevi meu livro com essa intenção de mostrar o que aconteceu. Eu falo de fatos políticos locais, nacionais, enfim, eu faço esse contexto político, cultural da época, né? Porque eu levo o livro por 21 anos, que é justamente os 21 anos da ditadura, porque eu escrevi justamente no último ano da ditadura, coincidentemente. Eu já queria fazer isso há muito tempo e acabei... Então, eu traço um panorama de 21 anos, com as minhas memórias desse período e o depoimento do meu pai também. Mas não entrevistei outras pessoas para isso. Mas, normalmente, as pessoas têm muita preocupação com a documentação. Nesse livro, eu tenho algumas coisas de documentos, mas não tenho muitos. Aliás, eu tenho documentos meus comigo, dessa época, mas eu pretendo lançar um outro livro com isso. Mas a intenção desse livro era justamente mostrar o que acontecia depois que a gente fechava a porta dentro da casa de alguém, em função daquele golpe militar, de um fato que é político, que acontece lá fora. Então, a documentação tem atas de assembleias do sindicato, tem documentos que provam a prisão do meu pai, isso tem. Eles produziram provas. Quando eles vigiavam o meu pai, tem tudo isso. Tem os processos que depois eu fui atrás, eles desarquivaram, e eu pude ver, no mesmo lugar em que meu pai era julgado, eu fiquei uma tarde inteira, aliás, um dia inteiro, e a parte da tarde também, folheando todos aqueles processos no mesmo lugar onde ele era julgado pela Justiça Militar, em São Paulo, na Auditoria de Guerra. E eu fiquei lá, e eu achei uma ironia aquilo. Eu falei, puxa vida, nesse lugar. E os móveis, inclusive, eram os mesmos. Né? O tribunal, o júri era ali. E eu fiquei... interessante isso, né? Como que na ditadura também você citou um negócio até que as pessoas passaram a ser julgadas pela justiça militar, não era uma justiça civil que julgavam as pessoas. A justiça, eles passaram assim, em 65, pelo ato institucional número 2, os processos da área política passaram para a justiça militar. Então, os civis eram julgados pela justiça militar. E veja que a justiça militar prevê a pena de morte. Sim. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico a pena de morte, mas no Código Militar tem. Sim. Então, meu pai e todos os outros foram julgados pela Justiça Militar. Mas aí, voltando, então, assim, tem toda essa documentação. Agora, o que se passou com a pessoa, a parte psicológica, as consequências disso dentro de uma família, em função desse ato que é público, que é nacional, isso não tem documento que registre, a menos que as pessoas deem seus depoimentos. Resgatem a memória. Né? Então, foi essa a minha intenção, de mostrar também, claro, tinha um fato político acontecendo. Quem lê meu livro vai ver o contexto todo da época, não só a questão política, cultural, os festivais de música, enfim, eu mostro como que acontecia nas escolas, o que acontecia, o comportamento, o que se falava nas escolas. Mas dentro da nossa casa tinha isso. Então, meu pai ficou 10 anos processado, né, os processos correndo durante 10 anos, e durante todo esse período ele não podia trabalhar. Ele e todas as pessoas que eram processadas não podiam trabalhar porque perdeu o emprego, foram demitidos, conseguiram isso depois da anistia, que conseguiram reverter essa situação. Mas foram processados durante 10 anos, foram absolvidos, meu pai foi absolvido. Sim. Só que, e depois? Esse período todo da vida produtiva dele, ele perdeu. A minha mãe, que teve que sustentar a família durante todo esse tempo. Então, ele não podia, porque quando descobriam que ele tinha sido preso, que ele tinha sido processado pelo governo militar, ele era demitido. Então, ele não conseguia sustentar a família. Né? Então, foi minha mãe que teve que assumir isso. Isso é um choque tremendo. É um choque. Né? Então, todas as consequências disso, só quem viveu sabe. Né? Fora aquele estigma de ser uma família de comunistas. Né? Sim, que as pessoas atravessavam a rua, ou então assim, se aconteceu isso, bem feito, porque ele é comunista. Era essa a ideia, né? Agitador, comunista, então assim, barbeneiro, exatamente. Então assim, as pessoas não se aproximavam, não. Algumas sim, algumas pessoas, na primeira prisão do meu pai, teve gente que ajudou a gente, nós fomos retiradas de casa, eu, minha mãe e nós, e as filhas,
ficamos na casa de uma família amiga. Então, eram pessoas que tinham... Porque achavam que naquele momento era perigoso que nós ficássemos lá. Meu pai preso, a gente não sabia o que podia acontecer. E eles deram abrigo para nós. Mas não eram todas as pessoas mesmo. Até a família mesmo ficava um pouco reticente, né? Em relação ao navio, como você perguntou, então nós chegamos nesse flutuante e subimos uma escada. E essa escada era uma escada assim... Eu era uma criança, aquilo eu morria de medo daquilo. Eu sempre tive medo do mar, apesar de ser santista, nascido aqui, sempre tive medo. Balanço do mar, sempre tive medo. Então, subia aquela escada ali, vendo aquela água toda em volta, eu tinha medo. E era criança, pequeno, então aquilo tudo... Para mim, aquela escada era super insegura, a minha mãe com um bebê no colo, e eu e minha irmã, a minha tia ajudando, mas nós... E naquele tempo tinha uma questão de costume, né? De costume da época. As mulheres não usavam calça comprida em locais públicos, como hoje nós usamos calça comprida. A vestimenta era saia, vestido. Calça comprida, uma ou outra pessoa muito mais moderna. E nem se podia entrar, por exemplo, em local... Fórum não se usava calça comprida, escola não se podia usar calça comprida. Então, nós de saia e de vestido. Então, tínhamos que subir aquela escadaria e aqueles policiais todos lá embaixo, todos homens. E eu tinha 6 anos, 7, mas eu tinha, assim, isso ficou muito marcado para mim, que eles estavam olhando para nós e nós subindo de saia, de vestido. Isso foi assim, uma impressão, uma coisa, para mim, muito humilhante. As pessoas tendem a achar que as crianças não têm noção, mas essa lembrança que eu tenho é daquela época. Sim. Não foi depois, aquilo sempre me marcou, que eles ficavam ali embaixo e eu fiquei com muita... Já era uma situação extremamente frágil, né? Então, teu pai que estava longe do exatamente, preso. então eu fiquei com muita raiva daquilo. Outra coisa, eles estavam armados, né? Todos com metralhadora. Então a gente subiu, todo escoltado, todo mundo com metralhadora. E lá dentro... E nós fomos recebidos num salão, que talvez fosse o salão de jantar, de festa daquele navio, em outros tempos, né? Então, eram mesas grandes, os presos sentados de um lado e as famílias sentavam de outros. Então, eram várias mesas grandes e os policiais com metralhadora, apontando metralhadora. E aí acho que foi uma situação tão tensa que em um determinado momento eu falei para o meu pai, eu falei que eu estava com dor de cabeça. E aí meu pai chamou um policial e pediu para ele trazer algum comprimido para mim. E ele trouxe um comprimidinho cor-de-rosa, que eu acho que fosse melhorar o infantil, né? Porque era um comprimido cor-de-rosa. E eu tomei aquele comprimido e também achei estranho porque meu pai falou com aquele policial. Para mim era assim, eram os bandidos. Sabe, assim, aquela visão infantil, eles eram os bandidos, né? Os policiais. E eu fiquei tensa com aquilo. E uma outra situação também dentro do navio é que aí eu acho que eu estava tão tensa e pedi para ir ao banheiro. E aí a minha tia me acompanhou para ir ao banheiro e um policial foi na frente. Policial marítimo, né? Um daqueles que ficavam lá fazendo a vigilância do navio. E ele, eu acho que ficou constrangido, porque ele foi na frente e forrou todo o banheiro de papel higiênico, porque era imundo. Imundo. Os presos homens faziam suas necessidades na frente do policial armado, né? E o banheiro completamente imundo. Ou seja, isso prova que não tinha água para descarga, essas coisas. Imundo. Então, assim, a versão que se dá, depois o capitão dos portos da época, o Júlio de Sabe Rembar, que veio do Rio de Janeiro para Santos, só para comandar justamente isso, essa chegada do navio, todas as investigações aqui, ficou só em 64 aqui, e ele... Posteriormente ao meu livro, ele publicou um livro. E ele sempre ele faleceu este ano, aos 95 anos. Mas ele sempre deu entrevistas, inclusive eu falei com ele, e ele disse que não, sob o comando dele, ninguém foi torturado no navio, as pessoas foram muito bem tratadas, mas não é esse o relato de todas as pessoas que estiveram lá. E que era tudo muito limpo, tudo... era um transatlântico de luxo. Prisão, mas assim, né? isso prova que assim, se o banheiro que uma pessoa que era visitante pôde usar estava daquela forma, e o próprio policial foi lá forrar, porque eu acho que ele ficou constrangido, isso prova que, imagina as condições que os presos ficavam nos porões, porque eles ficavam em outros lugares, né? Lídia, a conversa está
Nossa, é uma coisa assim que até fiquei muito emocionado durante a conversa, de partilhar essas lembranças, memórias. Acho que nós vamos ter que, em outra oportunidade, conversar muito mais sobre o tema. Eu agradeço muito por ter vindo aqui, dado este, que é um depoimento, ao mesmo tempo que é um trabalho jornalístico, um trabalho acadêmico e um trabalho de história, né, mostrando como tudo isso tem uma historicidade. Muito obrigado, Lígia, pela tua presença. Eu que agradeço. Agradeço a você também, que está conosco toda semana. Siga-nos no Facebook, assine o nosso canal no YouTube e acesse o nosso site para interação e saber novidades. Até a próxima semana!